Sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do Evangelho Online. Para quem não me conhece, meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro do Campo Grande, em São Paulo. Hoje estamos na tarefa do item número 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. São os infortúnios ocultos, o tema do nosso estudo dessa semana. Mas antes de iniciarmos, vamos nos preparando, nos harmonizando com a espiritualidade maior e convidamos o Mestre Jesus a adentrar no nosso lar através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos amorosos, que tanto nos auxilia, nas reflexões da nossa postura, da nossa conduta, que nós possamos sempre usá-lo como guia, como orientador para os nossos desafios, para a nossa jornada. Convidamos também, para a nossa inspiração, na reflexão do estudo. Convidamos os nossos mentores, os benfeitores que nos inspiram durante a nossa jornada, que nós possamos abrir essa comunicação através da nossa conduta mental, da nossa postura moral, e assim vamos atraindo essa legião de amigos, de irmãos espirituais, a caminhar junto conosco, a nos auxiliar na tarefa, a nos inspirar, pois essas companhias nos auxiliam na compreensão do alimento espiritual, na compreensão da nossa conduta, da nossa jornada. Então, que sempre possamos estar nessa conexão amorosa, nessa paz, nessa harmonia, dentro do nosso lar, nos ambientes que percorremos, que nós possamos sempre levar a condição amorosa do Evangelho, através da nossa conduta, da nossa postura, da nossa maneira de agir, sempre com calma, com perseverança, com compreensão. Então, a importância do Evangelho, desse alimento, que nós possamos sentir, de fato, essa presença amorosa no nosso lar, no momento do Evangelho, e que nós possamos colocar em prática, que esse é o nosso real objetivo, com o estudo do Evangelho, que nós possamos colocá-lo em prática, em todos os momentos, em todas as oportunidades, em todos os desafios que percorremos nessa jornada espiritual na qual nós nos encontramos. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos fazer a leitura e vamos fazendo pequenas pausas, para o entendimento. E o que o Evangelho nos traz hoje, no capítulo número 13, onde o tema central é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E hoje o item é os infortúnios ocultos,
Então vamos começar a leitura. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre, sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, né, desse item número 4, né, a espiritualidade vem nos, né, o plano espiritual vem nos fazer refletir, né, que nós estamos sempre impulsionados, né, a fazer a caridade quando nós somos chamados, né, através de situações adversas, onde, né, a comunidade geralmente ela toma conhecimento. Então a gente se compadece quando a gente é meio que chamado a se compadecer, né? Então, aquilo se torna público, gera uma comoção, né, coletiva, e aí a nossa caridade ela vai ser instigada a auxiliar. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque por enquanto também na condição que nós estamos no aprendizado, né? No aprendizado da prática do amor, da prática do bem, da caridade. Então, muitas vezes a gente passa despercebido e a gente só vai buscar auxiliar quando a gente tiver essas calamidades, essas comoções coletivas, né? Uma catástrofe, uma condição de um desastre, de uma intempérie, né? E aí a gente é chamado a atenção para tal fato, né? Isso é bom, isso é ótimo, mas nós estamos aqui no intuito de levar isso muito mais além. A gente começar a pensar na caridade como uma coisa intrínseca dentro de nós, né? Uma situação de que isso se torne espontâneo dentro de nós e que nós não esperemos acontecer esses grandes desastres, né, onde nós somos chamados na coletividade para auxiliar. Então, a nossa tarefa é que aos poucos nós instalemos, né, no nosso coração, no nosso pensamento, a comunhão amorosa que Jesus veio nos trazer, de que somos todos irmãos, de que somos todos necessitados e precisamos uns dos outros, e que nós temos muitos irmãos que passam por necessidades, né, ocultas, né? Eles sofrem condições adversas sem que a sociedade fique sabendo. São pessoas muitas vezes próximas de nós, em seus lares, sofrendo por uma condição adversa, que muitas vezes não nos chegam. Um desemprego, uma questão de saúde, a perda de uma pessoa da família que provia a condição material e que hoje ela já não está presente. Então, tem muitos irmãos nossos que estão passando, né, por situações que a gente nem sequer desconfia. E aí está a generosidade, né, de prestarmos atenção nessa condição de que muitas vezes nós não nos damos conta. Até mesmo na nossa família, pode ocorrer de alguém estar passando, né, algum ente querido nosso, passando por condições, né, adversas, que nós tão pouco, né, tomamos conhecimento.
Então, a caridade que Jesus veio nos trazer é dessa comunhão entre irmãos, que somos uma grande família e que estamos aqui, né, na condição amorosa, né, de perceber o que o outro passa, né, a condição de buscar, né, tomar conhecimento dessas pessoas que muitas vezes sofrem, né, no seu íntimo, dentro do seu lar, da sua condição, situações que tão pouco a gente imagina. E quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mais cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente, entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta todos a saúdam. Onde vai ela sobre essa mansada? Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos, e a sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É ela que vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. E graças a elas, essas pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome, irão a escolas agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua espera uma viatura, verdadeira loja de tudo, que leva os seus protegidos, que visita assim sucessivamente, não lhes pergunta nem sua crença, nem a sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome? Aonde ela mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. À noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela. À noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então aqui, né, o Evangelho vem nos instruir, contando essa passagem, né, de uma senhora de classe social, né, abastada, que vai fazer a caridade junto com a filha. E é uma pessoa que tem um coração amoroso, que tem um coração que consegue enxergar os irmãos, né, a todos como irmãos. E para ela não importa qual é a religião de cada um, não importa qual é a crença, qual é a condição. O que importa para ela é auxiliar, é fazer o bem. E não só isso, né? Ela vai acalmar todas essas dores, levando o que é necessário, o necessário no quesito material. Ela leva realmente, né? Quando ele fala uma viatura, né? Um carro cheio de coisas materiais. Leva alimento, leva roupa, leva remédio, mas, acima de tudo, o que essa senhora leva é o tempero consolador de palavras, né?
é o tempero amoroso da esperança, né, do respeito. Então, o que ela leva para essas pessoas é muito mais do que alimento, é muito mais do que as necessidades material. Ela leva o amor, né? Todos a tratam com muito respeito e ela não se faz identificar quem ela é, nem o nome dela eles sabem, né? É uma pessoa que faz a caridade, que pratica o bem sem se identificar, ela não ostenta. E além de tudo, ela leva junto com ela a filha, né? Para que a filha também possa, através desse exemplo, a começar, né? A instalar, através do seu exemplo amoroso, né? Qual é o nosso papel no universo. Então, acima de tudo, dela auxiliar, ainda ela leva a filha nesse aprendizado amoroso. Olha a importância, né, da nossa conduta, né, na presença e na vida dos filhos. Né? Qual é o nosso papel nesse desenvolvimento, né, desse espírito que nós abraçamos como filho. E ela vai nessa tarefa, né, nessa condição amorosa, de forma discreta, auxiliar aqueles que necessitam, né? Então, o que recai sobre ela? O que recai sobre ela, né, são as bênçãos amorosas que se elevam até ela, através desses pensamentos amorosos que aqueles protegidos emanam para ela. Então, a nossa recompensa, né, por esse amor distribuído, não é uma recompensa que nós recebemos aqui no mundo material, nós recebemos através, né, desses pensamentos que nos chegam, essas vibrações amorosas, porque quando nós jogamos amor no universo, o universo nos devolve na mesma proporção, né, de forma amorosa, essas vibrações que recebemos. E por que ela se veste de forma tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhes como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a sua mãe lhe diz: o que podes dar, minha criança, uma vez que nada tem de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, é que eu que farei a caridade, e tu que delas terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples aprender a fazer as obras úteis. E tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Desse modo, dará alguma coisa vinda de ti. É assim que a mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinada pelo Cristo. É espírita o que importa. Então, olha como é forte, né, esse parágrafo aqui, que vai explicar qual é essa condição dessa mulher que faz o bem, né? Então, ela faz o bem sem ostentação. Então, que a vossa mão esquerda não saiba o que a sua mão direita oferece. Então, é a prática do amor sem ostentação,
sem alarde, né? Sem aquela soberba do orgulho de ficar falando, né? E colocando holofote para o bem que fazemos. Por isso que ela vai visitá-los, né? Vestida de forma simples, para que o luxo dela não ofusque, né? A miséria daqueles que está recebendo, para que eles não se constranjam diante daquela situação. Então, tudo que ela faz é de forma muito discreta, né? Ela faz tudo de forma muito velada, para que aquele que receba não se sinta, né, na condição de infortunados, não se sintam constrangidos naquela situação. E aqui explica por que ela leva a filha adolescente, para que essa filha possa, né, aprender a prática, né, da beneficência. E ela fala, né, que a filha tem que desenvolver essas virtudes ensinadas pelo Cristo, mas que ela, né, doe algo que seja dela e que ela não dependa da mãe para receber os méritos pela prática desse bem, que ela tem condições de desenvolver nela aptidões e atividades que possam auxiliar, mas que venham dela, que não dependam dos recursos da mãe. E assim ela terá um mérito, né, pelo ato amoroso dela, por exemplo, em fazer um curativo ou contar uma história para uma criança ou fazer uma roupinha, né? Alguma coisa que venha dela, um talento dela, que ela possa doar e desenvolver para que o mérito seja dela e não da mãe. Então a mãe explica isso para ela também. E assim que ela vai desenvolvendo, né, nessa filha, a prática da virtude, né, da virtude da caridade, dessa virtude amorosa ensinada pelo Cristo. No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, numa circunstância imprevista, conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, ela é uma pessoa, né? Na casa dela, ela é uma pessoa de uma condição normal, né? É uma mãe, é uma mulher da sociedade, e ela faz tudo aquilo que a sua posição exige, né? Que a sua condição material solicita dela naquela posição. Mas ela faz esse outro trabalho, né, essa beneficência, mas ninguém sabe disso, porque ela não quer a aprovação de ninguém, ela não precisa a aprovação de ninguém e ela não faz isso para receber mérito aqui do mundo material. Ela só precisa da aprovação de Deus. Então, tudo que ela faz é em silêncio. A aprovação de Deus e da consciência dela. Porque a consciência dela já entendeu que esse é o caminho. E ela se sente bem fazendo isso, nessa situação, né? Sem fazer o alarde. E aqui, numa condição, né, aparece no lar dela uma dessas pessoas que são beneficiadas pelo trabalho que ela faz, esse trabalho amoroso, né? De auxiliar esses infortúnios ocultos. E essa pessoa quis agradecer, né? E ela pediu não, né? Fique em silêncio, não comente a ninguém, né? Que você me conhece, que eu faço esse tipo de, né?
de intervenção amorosa, né? Vamos dizer assim. Então, ela não precisa dessa aprovação do mundo material. Ela não precisa desse exibicionismo, né? Dessa condição que a gente ainda traz, né? De querer ser reconhecido em tudo o que faz. Né? Então, nós temos que começar a repensar a condição da prática da caridade. Por que nós praticamos a caridade? Nós praticamos para ser bem visto pela sociedade, para receber méritos? Ou nós praticamos a caridade porque nós já entendemos, né, que somos todos irmãos e nós fazemos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, se nós estivéssemos em tal situação. Então, essa compreensão, né, do estudo que esse Evangelho nos traz. E também encontrei uma mensagem, né, por Chico Xavier, do Emmanuel, que fala nessa postura que nós temos que ter na hora da caridade. É uma mensagem, né, que esse irmão nos traz. E vamos refletir agora, né, finalizando o estudo, nessas palavras. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando e orientar, construindo. Então aqui também está falando da caridade, né? Na hora que nós temos também que levar a palavra, o alimento espiritual. Então, toda vez que nós formos levar algum tipo de palavra amorosa, nós temos que ter brandura no coração. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá, para aquele que não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Aqui fala, né, sobre a caridade material, né, quando a gente vai doar um pão, que ele seja condimentado de amor, para que a gente não amargue a boca daquele que recebe. E também que nós temperemos de misericórdia, né, quando nós vamos falar alguma coisa para alguém, né, numa palavra esclarecedora, para que a gente também não perturbe o ouvido daquele que está recebendo, nessa palavra esclarecedora. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que não lhe foi possível fazer ainda. Então, na hora de fazer a caridade, não vamos julgar aquele que está necessitado, né? E ficar elucubrando, né? O porquê disso, o porquê daquilo, porquê que ele está nessa situação ou não está, o que ele deve ou não deve fazer. Então, vamos nos abster, né? Na hora de fazer a caridade. Coteja suas oportunidades com as deles, né? Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades de estar junto com eles na prática da caridade, nós auxiliando e eles recebendo. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo? E quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedos escravizados a tarefas de sacrifício?
E quantos outros cresceram em sombra, sob hipnose da violação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência, no instante justo em que o anseio de retidão lhe aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de processos obsessivos que os impediram, né, em resvalotos fatais? Soma as tuas facilidades e revisa as bênçãos que usufrui. Enumera as vantagens e os tesouros de afeto que lhe coroaram os dias e socorre os companheiros que desfalecem na estrada, buscando reerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto na hora da caridade. Emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno. Ainda mesmo quando a verdade te exige duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Então, quando formos fazer a caridade, vamos nos abster de qualquer tipo de comentário, de qualquer tipo de comparação, de qualquer tipo de julgamento. Vamos nos despir do pré-julgamento, porque nós não sabemos o que aquele espírito passa, qual é a condição, né, qual é a história daquele espírito que está necessitado. Então, no momento da caridade, nós também estamos aprendendo, nós estamos também nos reformando e nos transformando. Então, que nós possamos, né, com esse evangelho dessa semana, aliviar os nossos corações e enchê-lo de amor, para que possamos continuar nessa tarefa, na tarefa de transformar tudo em amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos benfeitores que caminham conosco. Uma boa semana a todos, que assim seja, graças a Deus.